E aí, galerinha do oitavo ano, essa é a nossa segunda aula de matemática do segundo bimestre, certo? Nossa aula 12. Então vamos lá, peguem a apostila de vocês aí, abram na página 23, beleza? Hoje nós vamos continuar a falar sobre os números racionais e a transformar, esses números racionais aí no exercício 5 em porcentagens. Então observem. A fração 1/5, para nós transformarmos em porcentagem, o jeito mais prático é encontrar aqui uma fração equivalente à fração 1/5 com o denominador 100, Que aí, quando se tem a fração com o denominador 100, ela já aparece naturalmente a porcentagem. Então vamos lá, 1/5. Para eu transformar em uma fração com o denominador 100, basta multiplicar por 20, o denominador, 20 vezes 5 dá 100. Multiplicando o denominador por 20, eu também tenho que multiplicar o numerador por 20. 20 vezes 1, 20. Logo, a fração 20 sobre 100 equivale à porcentagem 20%. Na letra B, nós já temos aqui um número decimal, 0,7. Ou podemos ler ele também como 7 décimos. 7 décimos, transformando em fração, seria 7 sobre 10. Só que aqui, como nós temos que transformar em porcentagem, eu acrescentei um zero no 100, um zero no 10, perdão, que virou 100, e um zero no 7, que virou 70. E aí 70 sobre 100 é 70%. Ok? Na letra C, 0,35 ou 35 centésimos é 35 sobre 100, que é 35%. Na letra D, 2 oitavos é 0,25. Se você dividir 2 para 8, 2 dividido para 8, você encontra o número decimal 0,25, que é equivalente a 25%. Na letra E, 0,54, 54%. E na F, 0,324, 32,4%. Transforme as porcentagens em frações centesimais e depois em números decimais. Então, 90% é 90 sobre 100, em número decimal, 0,90. 34%, 34 sobre 100, 0,34. 25 sobre 100, 0,25. 3,4 sobre 100, 0,034. 67 sobre 100, 0,67. E 72 sobre 100, 0,72. Ok? Então, já sabemos que todos os números com porcentagem é uma fração com denominador 100. E aí, aqui, é só transformar o número decimal andando com a vírgula para a esquerda 2 casas. Muito simples. Próximo exercício. Em uma fruteira há 8 maçãs, sendo que 2 estão estragadas. Qual é a fração que representa as maçãs estragadas em relação ao total de maçãs? 2 oitavos. Qual é a porcentagem de maçãs estragadas? 2 oitavos é igual à fração 1/4, que é igual a 25 sobre 100, que é igual a 25%. Nós já vimos essa fração 2 oitavos e a porcentagem que ela representa no exercício anterior, então é bem simples. Jorge é jogador de basquete. Em uma disputa com um amigo, ele arremessou 25 bolas ao cesto. Ele acertou 15. Qual é a fração que representa a quantidade de cestas que Jorge acertou? 15 sobre 25. Qual é a porcentagem de acertos que ele fez? Ora, 15 sobre 25 você pode transformar na fração 60 sobre 100, Basta multiplicar aqui por 4, o denominador e o numerador. 60 sobre 100, 60%. Então, a porcentagem de acertos, 60%. Qual é a porcentagem de erros que ele cometeu? Bom, aí você vai pensar o seguinte, o total de arremessos é 100%. Se ele acertou 60%, a porcentagem que ele errou é o que complementa até 100%, ou seja, 40%. Juliana teve um aumento de 25% no seu salário. Qual é a fração irredutível, a mais simples, que representa essa porcentagem? 25% é 25 sobre 100. Simplificando por 25 o numerador e o denominador, dividindo por 25 o numerador e o denominador, você tem a fração 1/4. Logo, é 1/4 a fração irredutível. Na página 24, a gente já vai falar sobre outro assunto com números racionais, que é como localizar eles na reta numérica. Certo? Nós sabemos localizar um número inteiro na reta numérica, é muito simples.
Agora, e como localizar uma fração, né? Ou um número decimal, ou uma dízima periódica? Como a gente faz isso para localizar numa reta numérica? Aí é que tá. Você tem que entender e tem que relembrar que a fração ela tem dois tipos, né? A fração própria e a fração imprópria. Por que a gente precisa separar a fração nesses dois tipos? Porque todas as frações próprias, né, são aquelas em que o numerador, a parte de cima, é menor que o denominador. Todas as frações próprias estarão em um intervalo específico na reta, né? Quando a fração própria for positiva, ela vai estar aqui nesse intervalo entre 0 e 1. Somente aqui nesse espaço da reta, entre 0 e 1. E quando a fração for negativa, vai estar aqui no intervalo entre 0 e menos 1. Então, observe que nós temos uma infinidade de frações próprias, né? Em que a parte de cima, o numerador, é menor que o denominador. E nós podemos marcar aqui esse pequeno espaço entre o 0 e 1 na reta numérica de infinitas maneiras, ok? É o que está dizendo aí, ó. Como a fração própria é menor que o inteiro, para localizá-la em uma reta numérica, divida o espaço entre 0 e 1 em partes iguais de acordo com o denominador da fração. Então, aqui, ó, o denominador era 4, então eu separei o espaço em 4 pedaços e pintei 3, seguindo a fração, 3 quartos. Beleza? Se a fração for imprópria, que é o caso do segundo tipo de fração, né? Quando a fração é imprópria, a parte de cima, o numerador, é maior que a parte de baixo, o denominador. E aí, quando isso acontece, nós primeiro transformamos em número misto, né? Número misto é um número que a gente aprende lá no 5º ano, que é quando a gente transforma uma fração imprópria em número misto. Observa aqui o exemplo, ó, tinha a fração 10 terços, né? É uma fração imprópria, o numerador é maior que o denominador, 10 é maior que 3. Como a gente transforma em número misto? Dividindo 10 por 3. Dividindo 10 por 3 dá 3, sobra 1, certo? Dá 3 o resultado e 1 no resto. Ao transformar isso em número misto, eu coloco o resultado da divisão como parte inteira, na frente do número misto, 3. E o resto como parte fracionária, junto com o denominador. Então, é 3 inteiros e 1 terço. Aqui, ó, 3 inteiros e 1 terço. O que isso significa na reta numérica? Significa que, ao invés de nós separarmos o espaço entre 0 e 1, nós vamos separar o espaço que vem logo após o 3 inteiros. Ou seja, o 3 na reta numérica está aqui. O espaço que vem logo após ele é o espaço entre o 3 e o 4. Então, nesse intervalo entre 3 e 4, a gente irá dividir em 3 pedaços e pintar 1, porque a fração é 1 terço. Então, vamos lá para o exercício. Primeiro número, primeira fração é 5 sobre 2. 5 sobre 2 é uma fração imprópria, né? 5 é maior do que 2. Então, vamos transformá-la em número misto. Dividindo 5 para 2, você tem 2 inteiros e 1 meio. Ó, 5 dividido por 2 dá 2, que é 4, sobra 1. Então, você tem 2 inteiros e 1 meio. Então, aqui na letra A, né, o ponto A, ele vai estar localizado após o número 2, certo? Porque aqui, ó, o número misto deu 2 inteiros e 1 sobre 2, e 1 meio. Então, após o número 2, entre o intervalo entre 2 e 3, eu vou separar em 2 pedaços e vou pintar 1, certo? Porque sobrou 1 de 2, 1 meio. Ou seja, eu consigo localizar aqui o ponto A, ó, após essa parte pintada. Então, bem aqui no meio, entre 2 e 3, vai ficar o meu ponto A, que representa a fração 5 sobre 2. Beleza? Agora, o ponto B. O ponto B é a fração 5 terços. Eu vou fazer a mesma divisão, 5 para 3, vai me dar 1 como resposta e resto 2. Ou seja, eu tenho 1 inteiro e 2 terços. Então, nesse caso, esse ponto B vai ficar após o número 1 na reta numérica. Ó. Após o número 1, entre o intervalo entre 1 e 2. Esse intervalo entre 1 e 2, eu vou separar em 3 pedaços e vou pintar 2. Olha lá. Separei em 3 pedaços e pintei 2. Então, logo após aqui o segundo pedaço pintado, eu vou ter o meu ponto B. Ok? Beleza? Entendido aqui, ó? Então, nesse ponto B,
vai ficar a fração 5/3. Agora na letra C. Na letra C eu não tenho uma fração, eu tenho um número decimal negativo. É menos 0,8 ou menos 8 décimos, certo? Menos 8 décimos. Então, esta fração, como vocês podem ver, é uma fração própria, em que o número que está no numerador em cima é menor do que o denominador. Logo, ela vai estar no intervalo entre 0 e 1. Só que como ela é uma fração negativa, vai estar no intervalo entre 0 e menos 1. Então, esse intervalo aqui entre 0 e menos 1, eu vou separar em 10 pedaços e vou pintar 8. A única diferença aqui é que a contagem dos 8 pedaços vai ser da direita para a esquerda, porque no número negativo ele anda para a esquerda, ó, 0, menos 1, menos 2, correto? Então eu vou contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, logo após a oitava parte pintada, eu vou ter o ponto C, que é equivalente ao número decimal 8 décimos negativo. Beleza? Repare que no número positivo, a gente contava os quadradinhos pintados da esquerda para a direita. 1, 2. Beleza? E aí no negativo eu vou contar da direita para a esquerda. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo, 17/5, é uma fração imprópria positiva. Então eu vou dividir 17 para 5, dá 3, e sobra 2. Ou seja, eu tenho aqui 3 inteiros e 2 quintos. Então, o intervalo que eu vou dividir é logo após o 3, entre o 3 e o 4. Ok? Esse intervalo aqui eu vou dividir em 5 pedaços e vou pintar 2, porque a fração é 2 quintos. Então, aqui, ó, 1, 2, logo após o segundo pintado, aqui eu tenho, então, o meu ponto D, que é o que representa ali a fração 17/5. Tudo bem? Vamos agora ao próximo exercício. Primeiramente, aqui no próximo, eu tenho o ponto E, que é exatamente o mesmo do ponto B do exercício anterior, né? A fração 5/3. Já sabemos que é 1 inteiro e 2 terços, e ela vai estar no mesmo lugar ali, ó. Ok? O ponto B estava aqui, então aqui estará o ponto E, que é o mesmo, a mesma fração. Já a fração F, 12/5, eu vou dividir 12 para 5, uma fração imprópria também, né? Vou encontrar 2 inteiros e 2 quintos. Então, vai estar após o 2, entre o 2 e o 3. Eu vou dividir esse intervalo em 5 pedaços e vou pintar 2. Ali estará o ponto F. Ok? A G é uma fração própria. Sendo uma fração própria, eu não preciso dividir. Ó, basta eu pintar o intervalo entre 0 e 1, porque é uma fração positiva. Entre 0 e 1 eu vou dividir em 3 pedaços e vou pintar 2. Então, bem ali, após o segundo pedaço pintado, estará o ponto G. E por último, o ponto H é uma fração própria também, só que negativa. Então, vai estar entre o intervalo entre 0 e menos 1. Vou dividir esse intervalo em 10 pedaços e vou pintar e contar 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui estará, então, o ponto H. Novamente, como por ser negativo, a gente vai contar da direita para a esquerda. Beleza? E aqui a gente encerra aí os exercícios da página 24. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima!